pastor Benhur Lopes tem se mantido íntegro na essência do ministério que Deus lhe entregou, desde quando mais jovem, que eu ouvi a sua mensagem, ela é condizente com o seu caráter cristão, e está hoje aqui nos visitando, para trazer uma palavra de Deus para nós, um dos grandes príncipes de Deus nesse mundo. Vamos receber com uma grande salva de palmas, reverenciando a Deus e a unção deste grande homem de Deus, pastor Benhur Lopes. Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. E diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, eu quero que você diga a pelo menos duas pessoas. Diga assim: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Faça isso. Pelo menos duas pessoas. Diga: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. E depois que você fizer isso, tome o seu assento e prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz. É uma noite de festa, de júbilo, porque eu estou podendo retornar a esta igreja. Pastor Arlindo é um amigo, um irmão mais velho, é um pai, é um pastor, é um conselheiro de muitos anos. Então, desfrutar dessa amizade, desse carinho de poder servir a igreja que o Senhor lhe confiou é um privilégio muito grande. Eu estou feliz por rever amigos, feliz por rever pessoas queridas que aqui Deus nos deu como aliança e companheiros. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Arlindo Teodoro, pelo carinho, pelo convite, pastor Magno pelos cuidados. A igreja sempre nos recebe muito bem, com excelência e com o melhor. Vamos tentar retribuir segundo a graça de Deus. Tome a sua Bíblia esta noite e abra comigo na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1. Podem permanecer assentados, não há nenhum problema. Só abra a Bíblia no capítulo e no versículo certo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1 e 17. Quantos estão com fome de ouvir a palavra de Deus? Diga: eu estou. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Independente da versão que você tem, repita depois de mim. Diga: mas o justo viverá da fé. Diga: graças a Deus. Levante o rosto, preste atenção, não permita que nada lhe roube a atenção, nada lhe roube a atenção esta noite. Sugestivo, as noites de terça, pastor Arlindo é muito criativo, um homem muito inteligente, e a sua criatividade e inteligência é reconhecida e admirada no Brasil. Fé para mudar. Quando você se envolve com Deus, quando você vem para o mundo de Deus, quando você vem à igreja, você precisa de fé para transitar aqui. Amém, irmãos? Ok. É fundamental. Você precisa de fé. O que é viver pela fé? Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versículo 17, no final do versículo ele está dizendo que o justo, pastor, eu sou esse justo, mudei de vida, estou tentando me reerguer, o Senhor está me ajudando, estou ajustando minha família, meus negócios já estão transformados, estou aqui, pastor, como justo. Ah, como justo? Legal. Então você vive pela fé?
Está na Bíblia, o justo vive pela fé. O que é viver pela fé? Já sei, pastor. Viver pela fé é o seguinte: a gente sai sem rumo, deixa o pai e mãe desesperado, esposa à beira de um suicídio, filhos esgualepados e desorientados, e a gente sai por aí, que Deus resolva tudo, porque Deus é o dono de todas as coisas e Ele está no controle da minha vida. Mas isso não é viver pela fé, isso é ser irresponsável. Você vai matar a sua família, sua casa vai passar necessidade. Isso não é viver pela fé. Aqui é a grande deixa. Escute aonde Deus vai te levar esta noite. Escute a que nível Deus vai posicionar a sua vida nessas terças-feiras. O que é viver pela fé? Olha que coisa interessante. O escritor aos Hebreus, alguns questionam se foi Paulo ou não, porque alguns textos de Hebreus se assimilam muito com as palavras, o perfil de Paulo, o discurso dele. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, e no versículo 38, ele é mais enfático e mais duro. Ele diz: o justo viverá pela fé, e se ele não viver assim, Deus não se agrada dele. Como que você vai se relacionar com alguém que não tem prazer em você? Como é que você vai ficar perto de alguém que não quer você perto dele? Como que você vai ficar perto de alguém que não se agrada da sua companhia? O escritor diz: o justo vive pela fé, porque se ele não viver assim, Deus não se agrada dele. Poxa, pensa comigo, você está se envolvendo no mundo da fé. Você precisa dessa fé para vencer. Esse é o caminho do relacionamento com Deus. Se você não vive por essa fé, dá para imaginar o que acontece? Deus não te quer perto dele. Meu Deus, como é que funciona isso? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque as pessoas que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas viver pela fé, olha que coisa interessante. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, no versículo 17, ele diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de... A única fonte original de fé, poder e avivamento é a palavra de Deus. A Bíblia não diz: a fé vem porque eu sinto. Fé nada tem a ver com sentimento. Você não sente fé, você entende fé para ter atitudes que justificam o que você conhece. Quando você diz para a pessoa assim: quantos estão sentindo de entregar a sua vida a Cristo? Ninguém sente de entregar a vida a Cristo. A pessoa imagina que sente, mas na verdade ela ouviu cantar, ela ouviu adorar, ela ouviu pregar e disse: sinto de entregar. Ninguém sente entregar a vida. As pessoas entendem que precisam entregar a vida a Jesus. Se não houver entendimento de fé aqui, não há nada que aconteça aqui. Pastor, mas o Salmo 119, versículo 11: você não guarda nada aqui sem antes não ter colocado aqui. Aqui está a grande deixa. A fé, viver pela fé, é viver segundo a palavra de Deus. Viver pela fé é viver pela palavra. Fé não é sentimento. Fé não é emoção. A gente mistura a complexidade litúrgica da reunião, mas você tem que entender: você não faz porque você sente. Por isso que muitas pessoas não sentem de fazer nada, é porque não entenderam nada. Você não faz porque você sente, você faz porque você entende. Eu sinto em quem tenho crido. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe. Isso é viver pela fé. Tem mais, vamos longe. Quando você vive pela fé, o que é viver pela fé? Viver pela palavra.
o que é a palavra de Deus? Perguntamos a Jesus. Jesus responde. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, você vai dizer à amoreira, sai daqui, ela vai para lá. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 31 e 32, a expressão é ainda mais interessante. Essa fé de vocês, que é como um grão de mostarda, quando é semeado, porque a semeadura não é largar a semente, não é inconsequência. A semeadura é acompanhada de observação, de atenção, de responsabilidade. E a expressão semear é lançar com inteligência e acompanhar com responsabilidade. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda, quando ela é semeada, ela é acompanhada, observada com responsabilidade. Ela é tão discreta, mas um dia ela cresce e se transforma em uma árvore maior de todas as hortaliças e começa a ser abrigo, recurso, remédio, resposta, sombra, socorro. O que o Senhor Jesus está nos dizendo? Que a fé é uma semente. A fé é uma semente. E toda semente tem que ser plantada. Então a pergunta é, aonde a gente planta a fé? Quando você vem à igreja, em cada reunião, em cada culto, você está recebendo sementes de fé. Sementes de fé. O tempo todo. Quanto melhor você trabalha, melhor você observa, com maior responsabilidade você trata essa semeadura, chega uma hora, meu irmão, quando você chega aqui, na primeira vez, Deus respeita a sua ignorância, mas aí você recebe uma palavra, um louvor, uma semente de fé. O que se espera é que chegue um dia em que você cresça a um nível tal que se torne grande, responsável, extraordinário em todas as suas atitudes de fé. Agora, segundo Jesus, a fé é uma semente. A semente, para vingar, pode ser a melhor semente possível. Você pega a melhor semente, se você jogar numa terra desqualificada, que não presta, que não tem os nutrientes certos, que não tem força para nada, essa semente não vira, ela não vinga. Bom, temos viver pela fé, viver pela palavra, para agradar a Deus, para que Deus permita que possamos estar junto dele, para celebrarmos de uma aliança com Deus de frutos de favor e de benefício. A semente da fé, a fé é uma semente segundo Jesus. Peguei, pastor. Então a pergunta que se faz agora é, aonde a gente planta a semente chamada fé? Aí alguém muito espiritual pode dizer assim, já sei, pastor, a semente da fé a gente planta no coração. Errado. Aqui está o problema. Fé não se planta no coração. Fé se planta na mente. Mas eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você não esconde nada aqui enquanto não plantar aqui. Quando você planta aqui, a raiz desce e profunda o coração. E todas as suas atitudes são de êxito e de ousadia através da fé. É aqui, é na mente. Resultado, não há semente boa que eu plante em você se a sua cabeça é ruim, meu irmão.